Olá, pessoal, bom dia. Vamos aqui para o capítulo 20, Um Coração que Encoraja. Acho que esse capítulo é curto, mas muito importante, né? Ela fala de maneiras pequenas, práticas, que a gente pode ser bênção na vida dos outros, né? E eu sei que muitas vezes eu fui encorajada, e se não fosse isso, né, a minha caminhada teria sido muito diferente. Então eu sei a diferença que às vezes uma palavra, uma mensagem, né, podem fazer no seu dia. E o objetivo, né, nosso é ser uma mulher segundo o coração de Deus, ou seja, que frutifica para Deus, né, que expressa Deus em tudo que a gente faz. E Deus é um Deus encorajador, né? Não tem como você pensar em Deus e não pensar em alguém que te dá um suporte, um apoio. A própria figura do Espírito Santo, né, que é o Consolador. Como que a gente não vai se assemelhar a Ele se a gente quer ser segundo o coração dele, né? Então, ela, como sempre, dá várias dicas práticas, né? E a primeira coisa que ela fala aqui de um ensinamento que ela teve num seminário que ela nunca esqueceu, que dizia assim: tenha como meta que as pessoas se sintam melhor por estarem com você, né? Tente em todo encontro dar algo a outra pessoa. Então, esse é um mindset, né? De quando você tá com alguém, você não é o centro, né? A outra pessoa é mais importante, né? E dicas aqui práticas para como a gente vai conseguir fazer isso. Então ela volta lá, né? Primeira coisa, reserve um tempo para você se abastecer, né? A gente sabe que não tem como a gente fazer nada, a palavra fala, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus, sem o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue fazer nada de útil, nada de verdadeiramente bom, né? Então, guarda esse tempo do seu dia, reserve esse tempo para se encher do Senhor, para ouvir a sua voz, para se conectar com Ele. Outra dica que ela dá, maravilhosa, é memorize passagens bíblicas de encorajamento. Então, quanto mais versículos você tem dentro de você, assim, no seu coração, quanto mais você estiver cheia da palavra, mais natural vai ser, no meio de uma conversa, você trazer isso, você dentro de um contexto aplicar a palavra, né, e mostrar como a palavra é viva, poderosa e verdadeira, né, na vida das pessoas. Então você vai expor a palavra de Deus de uma maneira bem natural, leve e com autoridade, né, porque quando a gente já viveu, experimentou, vivenciou, memorizou, né, isso faz diferença. Então, seja cheio da palavra para você transbordar essa palavra. Outra dica, use o telefone, gente, para encorajar uma mensagem. Hoje em dia é tão fácil, né? Hoje em dia a gente pode fazer isso com pessoas em qualquer lugar do mundo. Muitas vezes eu, no meu tempo de oração, assim, Deus mostra pessoas específicas, às vezes pessoas que eu não falo há muito tempo, mas que ali naquele meu tempo com Deus, eu sinto que estão ali, o Senhor está querendo falar com aquela pessoa, né? Então, gente, não sejam tímidos, manda mensagem. Às vezes isso vai fazer toda a diferença na vida de alguém, né? E quando você faz isso, você está mostrando que você se importa, né? Que Deus se importa com aquela pessoa. Então, isso é realmente assim, um ministério, né? Você mandar bilhete, você mensagem, né? Enfim, escreva, né, palavras que encorajam, né? E ela fala que na época, né, não tinha celular, tudo isso, quando ela escreveu esse livro é velho, gente, olha só. Deve ter uma edição mais nova. Mas ela pegava um tempo na semana só para escrever bilhete e mandar para as pessoas, ou cartão postal, né? Ela realmente se dedicava a isso, né? E ela falava, às vezes eram 3 frases, mas eu fazia com amor e eu sei que isso fazia diferença, né? Outra dica, encoraje os outros por meio de 3 dons espirituais. Então ela fala aqui de 3 dons: servir, misericórdia, né? Exercer misericórdia e contribuir. Então, servir é algo que a gente pode fazer para todo mundo, né? De um jeito ou de outro, a gente consegue servir. Exercer misericórdia, gente, que ministério poderoso, né? Não julgar com o nosso olhar. Cada vez mais, né, eu vejo que da caminhada assim com Deus, a coisa que o Senhor mais fala é não julgar,
Não julga ninguém, você não sabe o contexto em que essa pessoa está, o histórico dessa pessoa, você não conhece nem os pensamentos íntimos dessa pessoa, né? Então, quem somos nós para julgar, para criticar, para expor de uma maneira, né, ofensiva? Então, assim, exercer misericórdia é tanto no seu olhar, como você vê a pessoa, como na misericórdia em termos de ajuda, né? De você se compadecer. Então você tem compaixão da situação e você se interessa em ajudar, né? E entra aqui a contribuição também. Muitas vezes a nossa ajuda vai ser de fato, de verdade financeira, né? E arcar com o prejuízo, né? Bom, viva as prioridades. Viva suas prioridades. Ela volta aqui sempre, né? O final do livro volta para o início, né? Porque é impossível a gente viver essas coisas todas se lá no começo a gente não tiver se entregado ao Senhor, se rendido, né? Aberto mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Então, viva as suas prioridades, seja você um exemplo onde você está. O que você faz e o que você não faz, ensina. Então, o que você tem feito, o que você tem deixado de fazer, né? Tudo isso passa uma mensagem bem importante. E ela cita aqui que a mulher de Provérbios 31, a gente não sabe nada que ela falava, não fala muito sobre as palavras dela, mas o trabalho dela permanece, o que ela fazia era a mensagem, né? Isso é muito poderoso, principalmente para os nossos filhos ou para quem vive na casa com a gente, né? Muito poderoso. E, enfim, agora para refletir aqui, né? Como é simples isso e como é prático e como assim é bem possível que a gente consiga fazer, né? Então, o importante é a gente deixar o Senhor ter o controle da nossa vida e deixar o Espírito Santo te conduzir, né? Então, ela dá umas dicas aqui, eu já vou botar o guia de estudo, né, aqui. O que você consideraria a maior dificuldade sua em relação a esse ministério com os outros, né? Será que é a timidez? Eu acho que muitas vezes é a timidez, né? Mas se for isso, né, o que você pode fazer? Que passo você pode dar hoje para avançar nisso, né? Assim, uma pequena mensagem para alguém que talvez você ainda fique mais confortável. E coloque metas assim, sabe? Exponha o seu coração para o Senhor e deixa Ele trabalhar, porque a principal razão da gente estar aqui, gente, é a gente ser luz no mundo. E se a gente não consegue expressar os frutos de Deus, né, na nossa vida, a gente não está cumprindo tudo aquilo que a gente poderia, né? E deveria, né? Aí ela fala aqui também, avalie-se na área de memorização bíblica, né? Você tem memorizado? Você acha que pode melhorar? O que você pode fazer? Faz um plano. De repente, selecionar 5 versículos para você memorizar em tanto tempo. Enfim, nada absurdo, gente. É o que ela fala sempre, né? Um pouco é melhor que nada, sempre, né? Alguma coisa é sempre melhor que nada. Pensa aí, o que te impede de memorizar? Às vezes você está passando roupa, arrumando a casa, você consegue ir meditando nesses versículos, né? Pensa em coisas que você consiga realizar. E ela lê aqui, fica aí o dever de casa, ler Isaías 54, Efésios 4, 29, Colossenses 4, 6, anotando o ministério que as suas palavras podem realizar. Isaías, eu anotei aqui, ó. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Poderoso isso aqui, né? Ou seja, o Senhor me desperta a cada manhã, me ensina e me dá palavras eruditas para ajudar o cansado. Isso é poderoso, né? Que seja assim a nossa vida. E finalmente ela fala, leia de novo Provérbios 31 e pense o que você pode aprender da vida dessa mulher, que pouco se sabe do que ela falava. Gente, a gente só sabe o que ela fazia e que mensagem poderosa, né, tem essa passagem da Bíblia. Então, que o Senhor te abençoe, abra os seus ouvidos, o seu coração aí para ouvir tudo que Ele quer fazer através de você. Amém? Beijo, fiquem com Deus.